Você prestou atenção na oração que nós fizemos agora? O que te chamou a atenção nessa oração? Tem alguma coisa que te chamou a atenção nessa oração? Algum ponto dela? Não? Hã? Tá, quais declarações chamou a atenção da senhora? Certo, mas eu quero alguma coisa em específico. Hã? Quem falou? Onde você está? Deixa eu te ver. Oi. Seus colegas de trabalho. Seus parceiros de trabalho. Patrões. Hã? Aos colaboradores, vendedores. O que mais? Clientes. Clientes. Será que nós não precisamos orar por esse povo? Hã? Se eles forem abençoados, vocês não serão abençoados? Mas quantas vezes realmente lembramos de orar por isso? Pense nisso, por favor. Você sabia que eu tenho um testemunho aqui, não sei se alguns vão lembrar desse testemunho, foi um testemunho bastante interessante, de alguém que devia para alguém, né? E aí não conseguia pagar. E aí a pessoa, ao invés de dizer assim para ela, você é um enrolado, você é um mau pagador, você é um, né, vagabundo, sem vergonha, caloteiro. Ele disse assim, eu quero te convidar para um lugar. Se você for comigo, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, você vai me pagar. E a pessoa aceitou o convite. E veio com ele. Veio e começou a ser abençoado. E teve condições de pagar a dívida que tinha. Amém? Então, sabe o que é isso? Isso é visão. Isso é visão. A gente não pode ter visão do mundo. A visão que a maior parte das pessoas tem. Nós oramos. Você que é empresário, você ora pelos seus funcionários. Pelo menos deve orar. Porque se eles forem abençoados, eles serão um canal de bênção para você. Eles vão produzir. Nós devemos orar, você que é líder, chefe de equipe, gerente, você ora pela sua equipe. Abençoa o fulano, o beltrano, o cicrano. Prospera eles, abre as portas para eles. Porque se eles forem bem-sucedidos, você será bem-sucedido. Você que é funcionário, ao invés de meter o pau no patrão, ore por ele. Abençoe a vida dele, sabe por quê? Porque Deus está te observando, amanhã você vai ser patrão. E o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Então você tem que ter essa visão. Você tem que adquirir essa visão. E Deus está te observando. Como você lida hoje? Como você age hoje? Que tipo de funcionário você é hoje? Porque o tipo de funcionário que você é hoje é o tipo de funcionário que você vai colher amanhã. E isso tudo é bíblico. A Bíblia nos ensina a honrar o patrão, a trabalhar como se fosse para o Senhor. O patrão ser justo com o seu funcionário, ser justo, trabalhar com justiça. Nós oramos, Senhor, abençoa os meus clientes. Porque se os seus clientes são abençoados, eles não vão sentir a crise, vão continuar comprando com você. Vão continuar prosperando, tem alguém orando por eles. Porque indiretamente, se ele for atingido, você acaba sendo atingido. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês, se alguém perdeu a reunião de ontem, vá assisti-la. Ninguém nunca vai prosperar sem aquilo. Não importa quando subir, vai descer.
que se chama lei das primícias. Santifica a raiz e os ramos serão santificados. Santifica um pedaço da massa e toda a massa será santificada. Santifica as primícias, os primeiros. Nós estávamos ensinando ontem como você santifica o seu dia. Se você dá o primeiro ao Senhor, o resto todo será abençoado. Como você santifica a tua semana, como você abençoa a tua semana, porque quando você começa a semana e dá os primeiros a Deus, a semana vai ser abençoada. Como você santifica o seu dinheiro, como você abençoa o seu dinheiro, isso biblicamente, a lei das primícias. Isso é uma lei bíblica que são a lei das primícias. Você santifica a primeira parte do teu dinheiro, como a Bíblia ensina, e todo o resto é abençoado, santificado. Todo o resto. E isso muita gente não entendeu até hoje. Por isso que às vezes acontece que o que está nas mãos da pessoa acaba não sendo abençoado. Eu estava dizendo que não é muito diferente hoje. Não é muito diferente hoje. Existe uma teoria no direito. Os advogados vão saber disso, que chama a teoria do fruto da árvore envenenada. Quem já ouviu falar? Ninguém? Pode fazer uma pesquisa que você vai descobrir. A partir do momento que algo, um procedimento, um ato, uma prova, alguma coisa no processo foi ilícita, a partir dali está tudo contaminado. Tudo contaminado. É o fruto da árvore envenenada. A partir do momento que você não santifica as primícias, a partir dali está tudo comprometido. Mas a partir do momento que você, como o versículo bíblico, coloca os 2 primeiros versículos aqui, por favor, de ontem. Diga comigo, e se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se as primícias são santas, o resto é. Se a raiz é santa, o resto também é. E aí nós estávamos falando, porque quando Deus deu a terra prometida a Israel, e a primeira cidade a ser conquistada se chamava, como chamava, gente? Vamos fazer um estudo de teologia. Como chamava? Era fácil de conquistar Jericó? Não, era considerada uma cidade fortaleza, impenetrável, inconquistável. Por quê? Pela grandeza, pelo poder, pelas muralhas que havia nela. Muralhas de 9 metros de altura por 6 de largura. Imagina, podia passar uma carruagem em cima. Como penetra uma muralha dessa? Não tem como penetrar. E aí, o Senhor ensinou o que fazer, só que o Senhor fez uma observação. Vocês vão agir a fé, papapá, as muralhas vão cair, vocês vão entrar e vão tomar posse delas. Só que tem uma coisa, guarda do anátema, guarda da maldição. Cuidado com a maldição, porque uma parte vai ser destinada à destruição. O ouro, a prata, as pedras preciosas ao tesouro do Senhor. Sabe o que era isso? O primeiro era do Senhor. A partir dali, todas as demais cidades, toda a nação seria deles. Mas o primeiro, o Senhor disse, não toca. O primeiro será consagrado ao tesouro do Senhor. Tem aí a referência, por favor? Coloca aqui, por favor. Não, pode ir. Jericó, Josué. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente, pode passar. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados, diga comigo, para o tesouro, para o seu tesouro. Esses são consagrados ao Senhor. Por que isso? Porque o primeiro é do Senhor. Lei das primícias. O Senhor não permitiu que eles tocassem, mas a partir dali, e aí é que vem a história, né? Foi alguém e tocou. E a segunda cidade, que era super fácil de conquistar, não tiveram força para conquistar.
Era simples de conquistar, pequena cidade, simples. Não, eles até disseram, não vamos mandar muitos homens, não, manda só uns 3.000 homens. E foram, e morreu gente, perderam, saíram fugidos. E quando Josué foi se lamentar diante do Senhor, falou assim, por que você está aí prostrado? Levanta, tem maldição no meio de vocês. Tira a maldição, vocês pecaram e agora estão aí prostrados. Levanta, tira a maldição do meio de vocês, o que eu prometi eu vou cumprir. Mas por quê? Tocaram e a partir dali contaminou. Enquanto não fosse reparado, não tinham força para conquistar. Então nós falamos o seguinte, por isso que eu estou pedindo, não estou trazendo a mensagem de ontem, porque se você realmente pretende crescer, ser uma pessoa próspera, aprenda a lei das primícias, senão você não chega lá. Lei das primícias, primeiros do Senhor. Lei, isso é uma lei. A lei das primícias, diga comigo, traz uma unção de conquista. A lei das primícias traz unção de conquista. Quebrou a lei das primícias, perde-se a unção de conquista. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Buscai. Então, a primeira coisa do dia, consagra as primeiras horas e o seu dia será abençoado. Se a raiz é santa, todo o resto será santo. Consagra a sua semana, começa bem a sua semana, sempre consagrando. O domingo é do consagra o seu dinheiro, as primícias é do Senhor. Provérbios, por favor, honra o Senhor. Provérbios, honra o Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda, diga comigo, e com as primícias de toda a tua renda. Diga, e encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto. Grave essa palavra, diga comigo, encherão e transbordarão. Mas começa como? Honra o Senhor com as primícias. Primeiros, não são os últimos, primeiros. E aí tem muita referência que nós não vamos ler. Aí mostra porque Faraó perdeu o filho, ele tocou no filho do Senhor. Deus disse, você tocou no meu, eu mato o teu. Você tocou no meu, eu mato o teu. E foi o que aconteceu, porque ele estava segurando o filho do Senhor. E por que filho? Porque se era quase 3 milhões de pessoas, porque quando Abraão ofereceu o seu filho, o seu Isaque, ele santificou todo o povo. Foi o primeiro oferecido ao Senhor. E a partir dali, toda a nação se passou a chamar meu filho, a partir de Isaque que foi consagrado ao Senhor. Amém? Lei das primícias, diga comigo, lei das primícias. Santifica, santifica. Se a raiz é santa, todo o resto vai ser santo. Se a raiz é abençoada, todo o resto vai ser abençoado. Se o princípio é abençoado, se uma parte é abençoada, todo o resto será abençoado. E quando nós estamos falando, quando você abençoa, consagrando o seu, consagrando o de Deus, o seu será abençoado. É isso que significa. Amém? E se quiser entender melhor, entra e assista 1, 2, 3 vezes a reunião de ontem. Não precisa assistir a minha não, assista a da bispa mesmo. Vamos para hoje. O Senhor respondeu, diga comigo, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Diga comigo, vem e participe da alegria do seu Senhor. Diga comigo, você foi fiel no pouco? No muito? Eu o porei. Outro princípio. Fidelidade no que você tem, na medida que chegou às tuas mãos. Quem não é fiel na medida que está, nunca vai ser fiel numa medida maior. Nunca será. Quem não é grato aonde está, não será grato em uma outra medida. Esse é um ensinamento, essa é a medida. Todos nós somos trabalhados por Deus nisso. Muitos não se deram conta. E quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de gratidão. Gratidão. Gratidão é reconhecimento. Gratidão é valorizar. Gratidão é você ser fiel a Deus e cuidar bem da medida que está nas tuas mãos. Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito.
Tem gente que diz assim, ah, se Deus me desse aquilo. Nós aprendemos uma coisa, eu posso falar isso, responder por Deus. Eu posso responder por Deus, só pelas minhas experiências. Eu nunca vi alguém que não foi na luta, na dificuldade da medida que está, sem outra medida. Essa é a verdade. Eu nunca vi, nos meus anos de fé, nunca vi. Nos meus anos de ministério, eu nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa que não se esforça. Inclusive, existem muitas desculpas, né? Eu já vi pessoas dizendo de valores, falando que não vem na igreja por causa... Eu tenho duas situações. Um que não vinha por causa que cuidava do marido, que o marido era enfermo, o marido já partiu faz tempo. Ainda quando o marido estava vivo, de vez em quando vinha. O marido já foi faz muito tempo, nunca mais pisou na igreja. Para você ver como é. Então, não era o marido, já era uma desculpa. Né? Já era um pretexto, porque quando a pessoa, ele quer, ele faz como, na medida que ele está, da forma que dá, aonde está, ele faz. Se ele não faz hoje, se ele não se esforça para fazer hoje, ele não vai se esforçar para fazer amanhã. Uma outra situação com o filho, a mesma coisa, o filho nem está aí mais, e a pessoa continua a mesma, a pessoa nunca mudou. Financeiramente, a mesma coisa, se Deus me abençoar, se Deus me confiar coisa, e se eu tivesse meu carro, e se Deus aumentar a medida. Quem não toma uma decisão aonde está, de fidelidade, aonde está, na medida que está, não vai para uma medida maior. E Deus nos observa assim. Todos nós somos observados aonde estamos. Todos nós. Você já prestou atenção? Eu costumo dizer às pessoas assim, olha a dica que eu vou te dar. Olha a dica que eu vou te dar. Quem é solteiro? Quem é solteiro? Levanta a mão. Levanta bem alto, por favor. Talvez o pretendente estava aqui, você fica aí escondendo essa mão. Eu sempre digo uma coisa, isso é só um exemplo para você entender e leva para todas as demais áreas. Eu digo aos solteiros, nunca ignore os sinais que as pessoas te dão. Às vezes você começa a namorar uma pessoa e ele está te dando sinal que ele não tem caráter, ele está te dando sinal que ele é um desequilibrado, ele está te dando sinal que ele é um problema, e a pessoa passa por cima de tudo isso, ignora tudo isso e diz, não, isso depois vai mudar. Querido, se não ajustar na forma, não ajusta depois. Não acerta depois. Quem quer acertar, acerta no começo. Se não consegue acertar agora, não acerta depois. Eu sempre digo isso, não ignore o que você não vai ignorar depois. E Deus não é como nós, não. Deus não ignora. Deus não ignora. Deus está nos observando. E se não temos condições de passar por uma medida maior, é como um filho. Se um filho você vê que ele não tem maturidade, como é que você confia coisas maiores nas mãos desse filho? Tem como? Sim ou não? É imaturo? Como? Às vezes só tem tamanho, não tem maturidade. Você não pode, né? Você pega o garotão aí que mal aprendeu, você vai dar um carro de 300 cavalos na mão dele? Uma moto de 1000 cilindrada na mão dele? O que ele vai fazer? Vai se matar, vai se arrebentar. Deus não faz isso com a gente. Passa, por favor. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos. Diga comigo, e confiou-lhes os seus bens. O que está nas suas mãos é seu ou de Deus? Você só é administrador. Nós só exercemos a mordomia. Nós só administramos. Pode prestar atenção, eu sempre falo sobre isso. Preste atenção, acompanhe de perto. Pode ver que a riqueza nunca fica nas mãos dos mesmos. Ela passa. A cada 10 anos ela faz assim, gira. E todo mundo tem a oportunidade de honrar, de ser fiel ao Senhor, de edificar a sua casa. Todo mundo tem. Confiou-lhe os seus bens a um, diga comigo, deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Talento era uma medida, que o que corresponde perto de 60 quilos no Novo Testamento. 5 talentos, 1 talento, 60 quilos.
De ouro, de prata, então não confiou pouco, confiou muito. Confiou muito nas mãos de cada um. Diga comigo, a cada um, de acordo, lê lá. O dia que eu li esse detalhe, a cada um segundo a sua capacidade. A sua capacidade administrativa, a sua capacidade de obediência, a sua capacidade de cumprir com a sua parte, cada um segundo a sua capacidade. Somos nós que mostramos a Deus a nossa capacidade, com a nossa fidelidade. E quando falamos de fidelidade, não só a fidelidade de honrar a Deus com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para que o Senhor possa confiar mais, aumentar a medida, aumentar a porção, mas como a gratidão para lidar com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você é grato nessa medida? Você é grato com o carro que você tem hoje? Ou você só chama esse carro de droga, de porcaria, essa desgraça? Essa merda, essa droga de casa, essa droga de empresa, essa merda de dinheiro. Começa aí. Gratidão. Você cuida bem ou não cuida bem? Você cuida bem ou não cuida bem daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? Com amor? Porque, infelizmente, a gente vê o quanto é importante quando a gente perde. É verdade ou não é? Pode não ser aquilo que a gente gostaria de estar, mas é sendo grato e fiel aonde estamos, é que nós vamos para uma medida maior. Ninguém nunca começou grande. Nunca. Todo mundo começa pequeno e faz parte do processo, e Deus trabalha isso conosco. Nós não podemos nos esquecer do tempo do deserto. E te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor te guiou esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Provar. Antes de colocar, treinamento da fidelidade. Treinamento da lealdade, da obediência, da dependência da fé. Cada um, de acordo com sua, diga comigo, capacidade. Então, espera aí, se ele confiou cada um segundo a sua capacidade, então eu sei porque ele colocou na mão de alguém aqui, ele colocou um. Porque ele já sabia que não ia administrar bem. Então, vamos lá? O que havia recebido 5 talentos, diga comigo, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Multiplicou. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais, multiplicou. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, diga comigo, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O famoso enterrou. Enterrou, fez nada. E nós vemos porque ele recebeu 1. Deus já sabia. Sabia que ele não ia multiplicar, não ia fazer nada. Enterrar. A cada um de nós é confiado uma medida. A cada um de nós. Em tudo, viu? Em tudo. Eu sempre digo o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. A medida que você está difícil? Precisa me responder não. Na medida que você está, os problemas estão grandes? Com a medida que você está, lidar com o número de pessoas que você está difícil? Porque nós sabemos que conforme as medidas aumentam,
As responsabilidades aumentam, os problemas aumentam, as cobranças aumentam. É verdade ou não é? Como sempre falamos, quem ganha 1.000 tem problema de? Quem ganha 5.000 tem problema de? Quem ganha 50.000 tem problema de? Quem tem problema de? Quem ganha 100.000 tem problema de? Quem ganha 1 milhão tem problema de? Tem aquele falando, tem não, bispo. Será? Hã? Não, mas para quem sabe administrar não é, mas se fosse assim, muitos que ganham até mais não estavam arrebentados, destruídos em todos os sentidos. Né? Hoje até alguém fez um comentário muito interessante, que não sei qual ator, talvez vocês tenham visto, acho que foi meu filho, falou, está por aqui, Vitor? Um ator que fez uma postagem dizendo assim, que ele gostaria muito que todo mundo ganhasse muito dinheiro, morasse numa mansão, tivesse o carro do luxo que quisesse, fez aquela descrição da vida perfeita, para descobrir que esse tipo de pessoa não vive o que todo mundo acha que vive. Vive em fel de amargura, num vazio, numa tristeza, cheio de problemas, senão muitos não se matavam. É verdade ou não é? Famílias não acabavam, casamentos não terminavam, filhos não estavam perdidos nas drogas, e assim por diante. Por quê? Não é isso. Não é isso. Como é que é a frase lá que você leu, falou para mim? Ele gostaria que todos alcançassem todos os sonhos, fossem milionários, realizassem todos os seus projetos, para no final descobrir que isso não é tudo. Ou seja, ele está falando dele mesmo, conquistei tudo e estou vazio, estou infeliz. Amém? Por quê? Porque ninguém nunca vai preencher o lugar de Deus. Dinheiro, casa, viagem, nunca, nunca, nunca. Nada pode preencher o lugar de Deus. Se faltar a presença de Deus, faltou tudo. Se faltar o Espírito de Deus, faltou tudo. Faltou tudo. Eu me lembro até hoje, um dia, que eu fui na casa de uma mulher, numa casa muito chique, no Débora Cristina, e ela quis fazer um jantar para mim, e eu não me esqueço das palavras dela. 2 coisas que ela falou para mim. Duas coisas que me pesou demais. A casa dela é uma verdadeira mansão. Ela disse assim, o meu vazio, a minha angústia, a minha tristeza, a minha infelicidade é o tamanho dessa casa. A segunda coisa, ela disse, outro dia eu estava vindo na rodovia, e eu vi um casalzinho de idosos na beira da rodovia, esperando passar o ônibus para vir para a cidade. Eu tive inveja deles. Porque ela viu felicidade naquele casal. E ela em fel de amargura. Amém? E o que falta? Não estou falando nada de que a pessoa não pode, não coisa. Não. Nós estamos falando da verdadeira riqueza. Uma pessoa, ela pode ter muito dinheiro e a sua riqueza não ser o seu dinheiro. Ela pode ser milionária, bilionária e o seu maior tesouro não é o dinheiro. E sim o Senhor. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, diga comigo, e escondeu o dinheiro. De quem? Será que muitos não têm feito isso? E aí, a prestação de contas. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, diga comigo, muito bem, servo bom e fiel. Diga, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco? Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, diga comigo, tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Tive medo do quê? Medo. Você vê como é que é? Porque quando uma pessoa deixa de ser fiel ao Senhor, medo de não dar certo, medo de não funcionar, medo de não prosperar, medo de não conseguir sanar os compromissos. Medo. E muitos são roubados pelo medo. Fé e medo não caminham juntos. O que prevalecer anula o outro. Nunca vai caminhar juntos. Fé e medo não caminham juntos. O que for mais forte, maior, anula o outro. Amém? Por isso, todos nós, faça uma reflexão. Eu quero que Deus confie mais nas minhas mãos, como eu lido, como eu estou, na medida que eu estou, que Deus confiou. Fiel? Suporta a carga dessa medida? Os problemas dessa medida? Consigo, porque às vezes tem um detalhe, né? Tem gente que diz, eu já escutei, a pessoa fala assim, não suporto ver gente, então não queira passar dessa medida. Não suporto ver gente. Mas como é que você cresce sem gente? Quando nós deveríamos nos preparar para lidar com gente. Quer ver a pergunta que eu vou fazer? Nasceu aonde? Aqui? Nasceu aonde? Rio de Janeiro. Carioca. Nasceu aonde? Mato Grosso, Mato Grossense. Paulista, carioca, Mato Grossense. Quem é de outros estados? De onde você é? Paraná. Pernambuco. Minas. Quem mais? Quem é de origem estrangeira? Aonde? Piauí. Legal. Também não entendi, pode ficar tranquilo. Também não entendi, mas tudo bem. De onde? Paraguai? Paraguai? É? Você veio do Paraguai? Nasceu no Paraguai? Está vendo? O que mais? De onde? Outra nação. Outra nação. Cadê o português? Está aqui hoje? O português está aqui hoje? Não? É um português aí. Então pensa comigo. Cada um uma cultura, né? Cada um estado, cada um uma personalidade, cada um temperamento. Está entendendo ou não? Mistura tudo isso, confusão que vira. Eu ia em Pernambuco, como é que resolve as coisas no Pernambuco? Peixeira? Peixeira? Não é? Como é que resolve as coisas? Sim, na peixeira. O pai era assim, não era? O pai era assim, seu pai? Não, tranquilo? Tranquilo. Mas a família é do sangue quente, né? E aí vai. Então, gente é gente em qualquer lugar do mundo. É tudo igual. Sabia disso? Gente é gente em qualquer lugar do mundo. E mais uma coisa. Não vou falar de ninguém, não. Eu vou falar de mim mesmo. Eu me lembro de uma vez eu falar com uma pessoa assim. Aqui mesmo, na igreja. Uma vez
Tinha uma mulher de um pastor, aqui, para ela era um problema. Foi para Bauru, um problema. Foi para São Paulo, um problema. Foi para Presidente Prudente, um problema. Um dia eu chamei ela e disse assim: querida, você já prestou atenção que o problema não é o lugar? O problema é você? Para onde será que falta você ir para cair a ficha? Porque tudo quanto é lugar que você já passou, você viu como um problema. Então o mundo está errado para você. Você precisa se tratar. Que o problema não está em lugar nenhum, o problema está em você. Você não está bem. Você não está bem. E depois, realmente, ela foi desligada da igreja. Porque aqui não estava bom. Depois foi viver uma outra etapa da vida. E lá não estava bom. E já passou por inúmeros lugares. E não estava bom. Porque o problema está na pessoa. Nós precisamos estar atentos. Espera aí, se eu estou cansado com essa medida, como é que Deus pode me colocar numa medida maior? Se os problemas dessa medida estão me matando, se eu não consigo ser fiel a Deus nessa medida, como eu posso ir para uma medida maior? Se eu não estou conseguindo me relacionar com as pessoas, com essa quantidade de pessoas dessa medida, como eu posso ir para uma medida maior? Quem está entendendo, por favor? Isso é para a gente pensar. Isso é para a gente pensar. E buscar de Deus fazer a oração certa. Fazer a oração, parar, meditar. Espera aí, eu preciso melhorar, eu preciso me imunizar. Eu preciso tratar algumas coisas que estão... O problema está comigo. O problema está comigo, eu preciso lidar, tratar isso. Porque senão, o que acontece? Eu também não multiplico os talentos, já não estou enterrando os meus talentos, estou com medo, estou fugindo. Quem está entendendo, gente? Eu já disse isso para mim, já disse isso para vocês. Muitas vezes eu respondi isso para mim, lá atrás. Opa, se você não está dando conta dessa medida, não queira uma maior. Não é verdade? Sim ou não? Por quê? Sabe quantos obreiros eu tenho em Rio Preto? Sabe? 600. 600 obreiros. Você acha que é só mar de rosas? Sim ou não? Todo mundo de vento em voo, maravilhoso. Olha para a igreja, por favor. Olha para a igreja. Se eu mandasse levantar a mão, quem já falou comigo, ou quem quer falar comigo, vai levantar mais uma leva. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Aí eu posso falar assim, eu estou cansado, estou saturado. Nossa, eu estou sobrecarregado. Não, se eu quero mais, que eu me prepare. Cada um tem uma opinião. Se eu falasse para você assim, eu vou te dar um cantinho da igreja aqui, uma faixa para você pintar a igreja da cor que você quer, a que você mais gosta. Como é que você acha que ia ficar a igreja? Só botar um samba e dançar, né? Vai virar um carnaval, né? Por quê? Cada um tem uma preferência, cada um tem uma cor. E a gente precisa aprender a respeitar. Buscar de Deus capacidade para lidar, administrar, honrar a Deus, ser grato a Deus, com a medida que Deus tem me confiado, agradecer a Deus, agradeça a Deus pelo dinheiro que Deus tem feito chegar às tuas mãos, seja pouco, seja fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito, seja fiel aos poucos, agradecido, grato aos poucos clientes que talvez você tenha hoje, que você vai para o muito. Seja grato pelos seus colaboradores.
Seja grato pela sua família. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato para que Deus possa te abençoar com outros. E quando eu falo filho, eu não estou dizendo, pode ser literalmente, porque às vezes tem pessoas que não estão conseguindo de um filho, não adianta ter dois. Não estou dando conta de cuidar de um, vou fazer mais outro. Não adianta. Então, gratidão. Deixa eu passar rapidinho aqui. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Diga comigo. Servo mau e negligente. Ó, o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, juntei onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebeste de volta com juros. Diga comigo, tirem o talento dele, e entregue a quem? Ao que mais multiplica. Por isso, a quem tem, mais será dado. É daí que vem essa expressão, e está na sequência. Por isso, a quem tem, mais lhe será dado. Por isso, busque isso. Seja fiel, multiplique o talento, o dom, aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. E aqui literalmente é dinheiro, tá? Literalmente, talento é medida em moedas. Seja fiel à medida que Deus tem colocado nas suas mãos, para que Deus possa te colocar numa medida maior. O milagre da multiplicação vem com a sua fidelidade no pouco. Em usar o pouco que você tem, administrar bem. Pense sempre, espera aí, se Deus não tem confiado mais, será que Deus não tem me dado de acordo com a medida que eu consigo administrar? Porque Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E quem mostra que você tem capacidade para lidar com mais é você. É você que vai mostrar a Deus. Que você pode, Deus pode confiar uma medida maior. Que você tem condições. Que você aprendeu a lei das primícias. Que você é fiel na medida que você está. Que você honra a Deus na medida que você está. Que o seu tempo, grave isso, se você quer prosperar, quer crescer, senão você vai ver outros. Viu? Pegue sempre, no mundo aí fora tem uma coisa bastante interessante, que é coisas que eu sempre falo sobre isso, as pessoas às vezes pegam as coisas da Bíblia e aí atualiza, né, e vem na modernidade. Eu sempre disse lá atrás, você quer ser bem-sucedido? Procure as pessoas mais bem-sucedidas e vê qual é o estilo de vida dessas pessoas. O nível de comprometimento dessas pessoas. A fidelidade dessas pessoas. O tempo dessas pessoas dedicadas a Deus. Olhe, analise você. E você vai chegar à conclusão. Amém, pessoal? Então, analise, comece a analisar, será que é por acaso? Será que é por acaso que alguns têm crescido? Será que é por acaso que alguns têm prosperado? Porque às vezes o que é dificuldade para uns, um jejum, uma oração de 24 horas, o tempo, separar os minutos para estar na presença de Deus. Diga comigo, Deus tem informações que eu não tenho. Quando você está na presença de Deus, Deus vai te revelando coisas que você não sabe, informações que só Ele tem. E mais, a graça e o favor sobre a tua vida, para que as coisas fluam. Por isso que às vezes as coisas dão certo para um, não dá certo para outro. Pode passar. Pois a quem tem, mais será dado. Diga comigo, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por quê? Em terra. Não importa quanto Deus dê. Não importa quanto Deus faça, não importa quanto Deus dê. É sempre as mesmas atitudes, as mesmas ingratidões, a mesma infidelidade, a mesma reclamação, a mesma... Porque não pense você, quando você reclama, que você não está sendo ingrato. Não pense você, quando você reclama, que você não está sendo ingrato. Você está sendo muito ingrato. Agradeça a Deus. Seja pouco, agradeça a Deus ao pouco, é no muito. Deus vai te colocar no muito. Aqui é bíblico. É bíblico.
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu teria mais uma série de referências bíblicas para falar somente da multiplicação. Multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, que começa com a fidelidade do pouco, que é transformada em abundância. Então, mas o princípio aqui é justamente a fidelidade na medida que você está. A gratidão na medida que você está. E quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de uma forma ampla. É a fidelidade na quantidade de dinheiro que tem chegado às suas mãos. A fidelidade, a gratidão pelos poucos clientes que você tem. Não amaldiçoe as pessoas que estão próximas a você, ou que Deus colocou para ser um canal de bênção na sua vida. Viu? Tem muitos empresários que só passam sufoco com funcionário porque não abre a boca para falar uma palavra de bênção sobre a vida do funcionário. É só palavra pesada, só palavra. Fulano, esse é um problema, esse é um problema, esse é não sei o quê, esse é não sei o quê. E quanto mais fala, mais problema aquele cara é para ele. Mais dor de cabeça dá. Não, meus funcionários são uma bênção. E se também não serve, também dispensa. Não fica falando não. Porque também é muito fácil meter o pau e também não tomar uma atitude. Não, é uma bênção, meus funcionários são uma bênção, eu abençoo a vida do fulano, eu abençoo a vida do cicrano, eu abençoo a vida do beltrano, o Senhor abençoa os meus clientes, sabe aquele cliente chato? O Senhor abençoa o fulano, abençoe e prospere ele, que ele continue sendo um canal de bênção, me dê sabedoria para lidar com ele, me dê sabedoria para lidar com os outros, abençoe cada um deles, prospere cada um deles, porque se o Senhor tem usado eles para ser um canal e a mim para ser luz na vida deles, tem isso também, né? Tem isso também. Porque eu sempre disse sobre isso, tudo tem um propósito, tudo nessa vida tem um propósito. E Deus quer te prosperar porque tem um propósito nisso. Porque aonde pessoas como eu não vai entrar, são pessoas como você que Deus vai usar. E já parou para pensar onde Deus pode te usar? Já parou para pensar? Aonde Deus quer te usar? Aonde Deus pode te levar? Mas começa aqui. Na medida que você está. Honrando a Deus e sendo fiel a Deus na medida em que você está. Amém? Fique em pé, por favor. Antes de eu pedir a você para fechar os seus olhos, eu vou voltar a dizer, eu disse que o quanto nós precisamos orar buscando de Deus revelações importantes, né? Nós temos falado, desde a semana passada eu tenho comentado sobre isso, e essa semana peço a você que acompanhe a oração no canal da Bispa, não só no meu canal, mas no canal da Bispa, para que você possa acompanhar todas as orações que nós estamos fazendo e falando sobre visão. As formas diferentes de abertura de olhos, de visão. A semana passada, quando nós estávamos nessa reunião, nós falamos de uma mulher chamada Agar, que estava no deserto caminhando sem rumo. Sem rumo no deserto. E aí acabou a água. Quando acabou a água, ela achou que ia morrer. Ela e o menino achou que ia morrer. E clamaram. E Deus ouviu. E o texto diz, diga comigo, Deus abriu os olhos dela e ela viu a fonte. Abriu os olhos e ela viu a fonte. Abriu os olhos e ela viu a fonte. Essa fonte é aquilo que nós falamos continuamente nessa reunião. É uma ideia, é um negócio, é um cliente, é uma porta. Essa fonte é aquela visão que você não tem e de repente você, como eu não estava vendo, como eu não estava enxergando.
Quem abriu os olhos? Deus. Amém? Esse é um tipo de abertura de olhos de visão. Nós falamos a semana passada sobre o cego que estava mendigando no caminho. Quando o Senhor perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu quero ver. Ele foi objetivo, claro. Específico, eu quero enxergar. E o Senhor o abençoou, e ele teve a sua visão aberta, e teve a sua vida mudada, transformada, parou de mendigar. E quando nós falamos, às vezes a pessoa acha que precisa de uma bênção, de um dinheiro, de um negócio para poder resolver o problema, e precisa de abertura de visão, para nunca mais passar pelo que tem passado. Precisa que seus olhos sejam abertos para nunca mais viver a humilhação que tem vivido. É isso que precisa. Essa é uma abertura de visão. É outra. Tem o outro cego, que Jesus vem, cospe nos olhos dele. E aí pergunta para ele, você está vendo? Ele disse, vejo homens como árvore. Então o texto diz assim, repita comigo, mais uma vez. Isso tem todo sentido. Começou a mudar. Ele começou a enxergar, mas não estava completa a obra. E aí mais uma vez, diga a palavra comigo, mais uma vez. E às vezes está faltando esse mais uma vez, até que a Bíblia diz, ele enxergou claramente. Essa é outra cura. O homem de Deus, em Reis, 1 Reis, sai o servo do homem de Deus, para fora do acampamento, ele olha e vê um exército enorme que o cercava. Ele disse assim, ai meu Senhor, o que faremos? Diga comigo, o que faremos? Olha, o que faremos? Estamos fritos. O homem de Deus saiu, olhou, disse, não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que eles. E sabe o que ele disse? Senhor, abra os olhos do rapaz. E a Bíblia diz que os olhos dele foi aberto e ele enxergou, ele viu um exército de carros e cavaleiros de fogo gigantesco ao redor. Diga comigo, visão espiritual. É outra abertura de visão. Outra abertura. Consegue entender ou não? Sim ou não? Espero que faça sentido para você, que para mim faz todo sentido. Se você for um cego espiritual, você não sai do lugar. Você só vai enxergar as coisas de forma natural, você nunca vai ver o mundo espiritual trabalhando em seu favor, você nunca vai ver a grandeza que Deus tem para você, você não vai enxergar. Se você for um cego que não tem um relacionamento com Deus, você nunca está cercado de oportunidades, mas Deus não pode abrir os seus olhos e mostrar a fonte, porque você não tem condições, você é cego. Você não ora buscando isso. E para piorar, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Diga comigo, cegou o entendimento. Cego de entendimento. Sabe a pessoa que não consegue entender, a cegueira de entendimento, não sai do lugar, porque é cego de entendimento, não consegue tomar a atitude certa, não consegue agir da maneira certa, nunca consegue entender o que precisa entender. E nós precisamos orar. Senhor, abra os meus olhos, meu Deus, abra os meus olhos espirituais, abra os olhos do meu entendimento, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a entender o que eu não tenho entendido, me ajuda a ver claramente o que eu não tenho visto claramente. Que é quando as coisas caminham, as coisas acontecem. Esse relacionamento com Deus, essas orações faz todo sentido. Que aquela visão clara, que você vê onde você está errando, o que você precisa fazer, que atitude você precisa tomar. Se eu fizer isso vai dar certo. Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Vem Deus, abre os teus olhos, você vê.
Amém? Fidelidade no pouco, fidelidade na medida que você está. Tudo é do Senhor. Ele confia nas mãos de quem Ele quiser. Tudo é dele. Ele confia nas mãos de quem Ele quiser. Ele confiou uma medida nas suas mãos. Você viu que Ele tirou lá daquele que foi infiel e colocou nas mãos do que multiplicou 10? Ele confiou mais. Porque quem tem terá cada vez mais. Foi isso que nós lemos ou não? Sim ou não? Quem tem terá cada vez mais. Agora, quem não é fiel terá cada vez menos. Busque isso. Busque isso, porque é isso que vai fazer com que Deus te abençoe. Pare de reclamar. Pare de ser ingrato. Não reclame da medida que você está. Não reclame nas mínimas coisas. Não gratidão é diferente de conformismo, tá? Conformismo não tem nada a ver. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que ser grato na medida que eu estou. Não, tem que ser grato. Grato você tem que ter. Tem que ser. Não conformado. Está entendendo? É diferente. Eu sou grato com o carro que eu estou, mas não sou conformado. Eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais. Eu sou grato aonde eu moro. Muito obrigado, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode me dar mais. Eu sou extremamente grato na medida que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Obrigado, louvado seja o Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem muito mais para colocar aqui. Amém? Então, gratidão não tem nada a ver com conformismo. Nada. Feche os seus olhos. Primeiramente, peça a Deus, Senhor, eu quero visão espiritual, quero meus olhos espirituais abertos, eu quero enxergar espiritualmente o que eu não tenho conseguido enxergar, eu quero os meus olhos naturais abertos, naturais porque, sabe o que é a abertura dos olhos naturais? É uma ideia, é um negócio, é um cliente, é a fonte que está aí pertinho de você, é a fonte que está aí, talvez você não consiga enxergar, e Deus abrindo os teus olhos, você vai enxergar e vai beber dessa fonte, vai saciar a sua sede, vai crescer, vai prosperar, vai seguir, viver coisas maiores. Peça a Deus, que você não quer ser um cego de entendimento, não me deixe ser um cego de entendimento, Senhor, que não entende nada, nada, cego de entendimento, que o diabo tem conseguido cegar, eu não quero ser. Abra os meus olhos espirituais, abra os meus olhos naturais. Talvez você já começou a ver alguma coisa, mas não está vendo claramente. Então mais uma vez, peça, mais uma vez, clame. Eu tenho enxergado, mas ainda não estou enxergando claramente, Senhor. Eu quero enxergar claramente, meu Deus, claramente. E Deus vai abrir os teus olhos, e você vai enxergar claramente. E Deus vai te levar para uma medida maior. Deus vai aumentar a medida, Deus vai aumentar a porção. Tome uma decisão, diga a Deus a partir de hoje, Senhor, eu vou ser extremamente fiel. Eu serei extremamente fiel ao Senhor na medida que eu estou. Santifica a raiz, e os ramos serão santificados. Santifica as primícias, e o céu será santificado. Santifica um pedaço da massa, e toda a massa será santificada. Santifica. Tome essa decisão, eu vou santificar a minha vida, eu vou santificar tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos. O primeiro será do Senhor. A primeira hora do meu dia, eu vou levantar e vou santificar todo o meu dia. Eu vou santificar a minha semana, eu vou santificar o meu mês, eu vou santificar a minha vida financeira, eu vou santificar dando o primeiro ao Senhor. E você vai para uma medida maior. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai multiplicar. Deus quer te abençoar, Deus quer confiar coisas maiores nas suas mãos. Dê condições a Ele, é isso que Ele busca. O que nós lemos hoje é que alguém vai ser abençoado. Você entendeu que alguém, quando aquele que não multiplicou, não
multiplicou, foi tirado dele e colocado nas mãos daquele que mais multiplicou. Então, sem ser abençoado, não fica. Deus confia. Então diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, confia, Senhor. Confie nas minhas mãos, me honra, me usa. Agradeça a Deus pela medida que tem chegado nas suas mãos. Agradeça. E se em algum momento você não foi grato ou agiu, diga a Deus: me perdoe, Senhor, me perdoe em gratidão, me perdoe se eu reclamei, me perdoe se eu murmurei, mas eu quero agradecer ao Senhor pela medida, eu quero agradecer ao Senhor pela medida que o Senhor tem feito chegar às minhas mãos, eu quero agradecer ao Senhor pelos clientes, eu quero agradecer pelos negócios, eu quero agradecer, Senhor, ó meu Deus, ainda que não seja aquilo que eu preciso, ainda que não seja aquilo que eu almejo, mas eu quero te agradecer porque contudo o Senhor tem cuidado de mim, e eu sei que o Senhor tem muito mais para mim, eu sei que o Senhor tem uma medida muito superior, eu sei que o Senhor tem um milagre da multiplicação, porque Deus tem o milagre da multiplicação. Deus quer pegar seus 5 pães e 2 peixinhos e transformar numa abundância, viu? Deus quer, através de você, através da tua vida, do teu negócio, do teu financeiro, alimentar uma multidão e ainda te sobrar 12 cestos cheios de 5 pães e 2 peixinhos, sobrar 12 cestos cheios, uma verdadeira abundância, o milagre da multiplicação sobre a tua vida. Mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo teu salário. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem confiado nas suas mãos. Agradeça a Deus. Gratidão. E Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Ele vai dizer a você: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Para quantos muitos Deus vai dizer isso, hein? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu o colocarei no muito.